No nosso caso de hoje, eu vou contar pra vocês a história de um casal que era muito famoso em Hollywood e do nada uma tragédia aconteceu na família. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Vicky Jo Ondeley nasceu em 11 de abril de 1958, filha de Donald Gene e Constance Fay, em Thief River Falls, em Minnesota. Ela tinha um irmão e duas irmãs. Crescendo em uma família comum em uma pequena cidade de Minnesota, ela lutou para encontrar seu propósito de vida. Depois de abandonar o ensino médio, ela se casou com Douglas Thorfinn, um telefonista local, em 1977, quando ela tinha 19 anos. Mas o casamento não durou muito, e depois do divórcio, ela se voltou para a carreira de modelo e foi para Minneapolis. Ela se aventurou na atuação e logo se mudou para Hollywood e aderiu o nome artístico de Brindle, mas logo depois mudou para Brin, pela qual ficou conhecida. Em 1986, enquanto trabalhava como modelo de maiôs, ela conheceu Phil Hartman e os dois se apaixonaram. Phil, um comediante e ator carismático, estava se tornando famoso em Hollywood. Ele nasceu em 24 de setembro de 1948, no Canadá, e 4 de 8 filhos do casal Doris e Rupert vendiam materiais de construção. Quando estava com 10 anos, sua família decidiu se mudar para os Estados Unidos. Eles primeiro viveram em Lewiston, no Maine, depois em Meriden, em Connecticut, e por fim, eles se estabeleceram na costa oeste. Depois que se formou no ensino médio, Phil estudou arte na Santa Monica City College, mas logo abandonou a faculdade para participar de uma banda de rock. Ele voltou para a faculdade em 1972 para estudar artes gráficas. Mais tarde, ele operou seu próprio negócio de arte gráfica, criando mais de 40 capas de álbuns para bandas. No final da década de 70, ele fez sua primeira aparição na TV em um episódio de The Dating Game, um game show, onde ele ganhou. Em 1975, ele começou a frequentar aulas noturnas de comédia, na qual participava de um grupo chamado The Groundlings. Com o passar dos anos, ele começou a fazer muito sucesso e se tornou a estrela do grupo. Em 1986, ano que ele conheceu a Brin, ele recebeu a chance de ser um membro do elenco do Saturday Night Live, e o casal se mudou para Nova York juntos. Em 1977, um ano depois que ele entrou para o elenco, eles se casaram. Esse seria o terceiro casamento de Phil e o segundo de Brin. Brin logo engravidou do primeiro filho do casal, o menino que recebeu o nome de Sean, nascido em 1988. Eles tiveram uma menina também, chamada Bridget, que nasceu em 1992. O irmão de Brin, chamado Gregory, falou em uma entrevista sobre o grande amor de sua irmã pelos seus filhos. Quando assisti aos antigos vídeos caseiros de Brin e Phil e seus filhos, realmente percebi que eles eram pais amorosos e que ela era uma ótima mãe. Um amigo próximo da família, Joel Diamond, disse o seguinte: Brin era a melhor mãe, ela era maravilhosa. Enquanto Phil trabalhava, Brin ficava em casa para cuidar das crianças. Mas ela não desistiu de seus sonhos de se tornar atriz. Ela começou a fazer algumas aulas de teatro e tinha a esperança de conseguir alguns papéis importantes, mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, ela não chamava muita atenção e ela só conseguiu alguns papéis pequenos, e isso foi deixando ela bem incomodada. Com o tempo, Brin ficou cada vez mais insatisfeita com a falta de reconhecimento que estava recebendo. Já a carreira de seu marido estava indo muito bem. O talentoso ator canadense foi celebrado por suas imitações de figuras como Bill Clinton e Frank Sinatra no Saturday Night Live. Também pela dublagem em Os Simpsons e pelo seu papel principal na série News Radio. Mas o casamento deles passava por algumas dificuldades, principalmente por Brin não conseguir ser uma atriz de sucesso.
Foi revelado que a mulher era muito ciumenta e frequentemente abusiva, verbal e fisicamente, chegando a enviar uma carta à ex-esposa de Phil, ameaçando arrancar os olhos dela se ela falasse com ele novamente. Em algum momento, Phil até cogitou abandonar sua carreira para salvar seu casamento. Ele tentou conseguir papéis de atriz para Brin, mas ela se tornou progressivamente dependente de álcool e narcóticos, entrando em reabilitação várias vezes. Em 1994, o casal se mudou para uma casa na Califórnia e a situação do casal estava cada vez pior. Ela frequentemente descontava suas frustrações no marido, iniciando discussões violentas que às vezes iam até tarde da noite e eram percebidas pelos vizinhos. As brigas ocasionalmente se transformavam em violência física, com Brin chutando, batendo e jogando coisas em Phil. Ele não ficava em casa tanto tempo quanto ela queria que ele ficasse para cuidar das crianças, para estar com ela, disse Mike Thomas em uma entrevista. Brin ficava cada vez mais magoada com ele por causa disso. Desde cedo, ela teve problemas com cocaína e álcool. Depois de passar uma década sóbria, ela voltou a usar as drogas e o álcool. Durante esse tempo, ela passou várias temporadas em centros de reabilitação para superar sua dependência. Ela também comprou várias armas e as espalhava pela casa, preocupada com a possibilidade de fãs enlouquecidos e perseguidores de celebridades invadirem a casa. Apesar da crescente tensão no relacionamento, o casal era bom em esconder seus problemas do mundo exterior. Eles sempre pareciam felizes, disse o barman Todd Red. Os Hartmans celebraram o aniversário de 40 anos de Brin no restaurante onde ele trabalhava. Eles sempre deram as mãos, riam e pareciam estar se divertindo. Mas Gregory, o irmão de Brin, podia ver a raiva que estava crescendo em seu relacionamento. Phil estava recebendo muita atenção e Brin não estava recebendo nenhuma atenção. Ela só queria ser mais parte dos holofotes do que era. Brin e Phil tentaram resolver seus problemas conjugais indo à terapia de casal. Por um tempo parecia mesmo que as coisas estavam melhorando. Eles consultaram um terapeuta e ambos comentaram que isso realmente os ajudou e que estavam se esforçando para melhorar o relacionamento, disse o Gregory. Quer dizer, eles se importavam muito um com o outro, eles queriam que aquele casamento desse certo. Phil era muito amigo de Jane Hawkes, uma atriz que trabalhou com ele na série Saturday Night Live. Com isso, Brin brincou que Jen e Phil eram casados em algum outro nível. Foi em tom de brincadeira, mas todos sabiam que ela tinha muitos ciúmes de Jen. Brin escreveu cartas ameaçadoras endereçadas a Jane Hawkes, avisando-a para não se aproximar de seu marido, mas elas nunca foram enviadas. Em maio de 1998, Brin Hartman começou a usar cocaína novamente. Apesar do fato de já estar tomando Zoloft, um antidepressivo que, quando misturado com drogas e álcool, pode levar a explosões violentas. Seu comportamento se tornou cada vez mais violento, tanto que a governanta dos Hartmans pediu demissão em meados de maio por não aguentar mais conviver com aquilo. Em 27 de maio de 1998, Brin encontrou sua amiga Christine Zander em um restaurante local, onde elas tomaram alguns drinks. Por volta das 10h15, ela visitou seu amigo Ron Douglas. Enquanto tomavam cerveja, Brin desabafou sobre Phil e contou sobre como estavam as coisas em casa. Então, logo depois de se despedir do seu amigo, ela voltou para casa e chegou um pouco antes da 1h da manhã. Ao chegar, Brin encontrou o Phil deprimido por causa de toda a situação que estavam vivendo. O casal teve uma discussão acalorada sobre o uso de drogas de Brin, com Phil ameaçando deixá-la se ela não parasse. Em determinado momento, para tentar controlar a situação, Phil foi para a cama, uma estratégia que costumava usar para dar a Brin uma chance de se acalmar, então eles provavelmente conversariam no dia seguinte. Pouco antes das 3h da manhã, Brin entrou no quarto do casal, onde Phil estava dormindo, carregando uma arma de calibre 38. Então, ela atirou no marido 3 vezes. Em estado de choque, ela saiu rapidamente da casa e foi até a casa de seu amigo Douglas, onde confessou o assassinato. Ela contou a ele tudo o que tinha feito, mas de início Douglas não acreditou.
ele pensou que ela não seria capaz de fazer algo tão terrível assim, ainda mais contra o seu marido. Mas ele viu que a Brin estava carregando uma arma, e foi nesse momento que ele percebeu que era verdade aquilo que ela tinha falado. Então, ele tirou a arma dela e disse que a levaria até em casa. Então, ele foi lá e ele acreditava nela, acreditava que ela tinha feito aquilo, mas não era uma certeza assim de 100%. Então, ele entrou na casa com ela e quando ele entrou no quarto, ele teve a certeza absoluta de que ela tinha feito aquilo, porque ele encontrou o corpo do marido deitado na cama, ensanguentado. Depois que ele viu aquilo, ele ligou para a emergência. Mas quando os policiais chegaram ao local, Brin se trancou no quarto principal com o corpo do marido e se recusou a sair. A polícia primeiro se certificou de que Douglas e os 2 filhos dos Hortmans estavam seguros. Então eles tentaram convencer Brin a se render e sair pacificamente. Mas infelizmente isso não deu certo. Quando os policiais estavam conversando com ela, ainda com a porta trancada, eles ouviram um disparo vindo do quarto principal. Os policiais forçaram a entrada do quarto e encontraram o marido e mulher deitados na cama. E ambos estavam mortos. Brin atirou em si mesma deitado ao lado do marido. A polícia declarou que a morte de Phil foi causada por discórdia doméstica entre o casal. Um vizinho deles disse a um repórter que o casal tinha problemas e que brigas eram muito comuns entre eles, mas o ator Steve Guttenberg disse que eles eram um casal muito feliz e sempre tiveram a aparência de serem bem equilibrados. Esta é uma tragédia indescritível, disse Rita Wilson, esposa de Tom Hanks e colega de elenco de Phil no filme Um Herói de Brinquedo de 1996. Agora 2 crianças ficaram sem as 2 pessoas mais importantes de suas vidas e com uma vida inteira de confusão. Relatórios da autópsia mostraram que Brin tinha um nível de álcool no sangue de cerca de 0,12%. Ela também tinha traços de cocaína e antidepressivos em seu sistema. O irmão de Brin, o Gregory, entrou com uma ação por homicídio culposo em 1999 contra a Pfizer, a fabricante do remédio do Zoloft, e o psiquiatra de sua irmã, Arthur Zorowski, que havia fornecido amostras do antidepressivo para ela. A Pfizer mais tarde resolveu a ação sem admitir qualquer irregularidade e o caso foi resolvido fora do tribunal. O amigo de Phil e ex-colega de Saturday Night Live, John Lovitz, acusou o colega de elenco de Phil do News Radio, Andy Dick, de reintroduzir Brin à cocaína, fazendo-a ter uma recaída e sofrer um colapso nervoso. Dick alegou não saber nada sobre sua condição. John disse mais tarde que não culpava mais o Dick pelo assassinato de Phil, mas em 2006 ele alegou que Dick o abordou em um restaurante e disse: "Eu coloquei o feitiço de Phil Hartman em você. Você é o próximo a morrer." John então o expulsou do restaurante. A irmã de Brin, Catherine, e o cunhado Mike criaram os 2 filhos dos Hartmans. O testamento de Phil estipulou que cada filho herdaria dinheiro ao longo de vários anos após completar 25 anos. O valor total do espólio do fim foi estimado em $1 milhão. De acordo com seus desejos, os corpos de Phil e Brin foram cremados e suas cinzas foram espalhadas sobre a Emerald Bay. Phil tem uma lápide com a esposa Brin em Tiffy River Falls, no Minnesota, onde a Brin nasceu. Nos dias seguintes à tragédia da morte dos Hartmans, amigos e fãs ficaram intrigados com o desenrolar do casamento de 10 anos de uma das celebridades mais queridas de Hollywood na época. O motivo de Brin para o assassinato-suicídio ainda não está certo, com a própria Brin dizendo ao Douglas naquela noite: "Eu matei o Phil, mas eu não sei o porquê." O advogado de Phil, o Steven, sugeriu que os problemas de Brin com o controle da raiva podem ter desempenhado um papel trágico no evento. Ela chamou a atenção por perder a paciência várias vezes. Phil disse que às vezes tinha que contê-la. Também é possível que a combinação do Zoloft com cocaína e álcool tenha causado mudanças no comportamento de Brin e desencadeado essa explosão violenta. O assassinato de Phil causou comoção em Hollywood, especialmente entre aqueles que eram muito próximos ao ator. O grupo de improvisação de Los Angeles, onde o Phil começou, cancelou sua apresentação marcada para a noite de 28 de maio.
Os ensaios para Os Simpsons, onde ele dublou vários personagens, também foram cancelados no dia em que ele foi morto. Imediatamente após sua morte, amigos do comediante se reuniram na casa de Jon Lovitz, em Los Angeles, para processar a notícia devastadora. Todo mundo estava contando histórias sobre Phil. Ron Derbyhole, instrutor de golfe do Phil, contou em uma entrevista sobre o encontro. Mas quando eles começavam a rir, eles imediatamente perdiam o controle. Eles não conseguiam acreditar que estavam falando que ele tinha acabado de morrer. O choque e a descrença sobre as mortes de Phil e Bryn foram agravadas pelo fato que poucos sabiam de quaisquer problemas que eles tinham em seu casamento. O que assusta todo mundo é que isso não era eles. Ele era um ótimo pai, ela era uma ótima mãe. Isso é tão atípico de como eles eram juntos, comentou um dos amigos do ator. Sean e Bridget, os filhos do casal, continuaram a levar suas vidas bem privadas quando adultos. Em 2019, Sean estava perseguindo seus sonhos de ser um artista e músico, enquanto Bridget havia começado seu próprio negócio. Acredito que minha irmã ficaria muito orgulhosa de como Sean e Bridget cresceram e das pessoas de que se tornaram, disse o irmão de Bryn. Bridget se casou em 2018 e prestou homenagem ao falecido pai em raras postagens nas redes sociais. Ela também compareceu ao especial de 40 anos do Saturday Night Live em 2015 e comentou: "É ótimo que as pessoas ainda amem e se lembrem dos personagens do meu pai em Os Simpsons. Mesmo depois de mais de 20 anos, ainda vejo pessoas citando Lionel Hutz ou compartilhando memes de Troy McClure. O fato de que esses personagens se mantiveram nos dias modernos e permaneceram relevantes é muito legal de ver, e acho que meu pai ficaria muito orgulhoso disso." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, imagino que na época as notícias sobre isso foram um choque, até porque eles, passavam aquela imagem de que o relacionamento deles era perfeito. Eles procuraram ajuda, o Phil tentou de todas as formas ali ajudar a Bryn, mas infelizmente o caso teve ali um desfecho terrível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.